Fala, empreendedor! Bora começar a semana com força total? Pois é, estamos de volta aqui no escritório, depois desse período longo aí de home office, agora a gente já está aqui gravando novamente no escritório. É tão até estranho, tô até estranhando esse ambiente aqui, mas vamos lá. Você é daquele tipo de profissional de saúde que é bom tecnicamente, que estuda bastante, que é excelente clinicamente, mas trava na hora de vender? Você é daquelas pessoas que, na hora que vai falar do preço, fala, não, depois a gente vê isso. É assim que funciona com vocês? Tem medo de cobrar, tem medo de falar de preço, tem medo dessas coisas? Então tá, é com você que eu quero falar hoje. Eu separei 6 dicas muito importantes para te ajudar a vencer essa barreira, a vencer o medo, vencer essa vergonha aí de vender, tá? Então aguarda um pouquinho que eu venho aqui te contar quais são essas 6 dicas. Fala, empreendedor! Aqui é Plínio Tomás, cirurgião dentista, diretor da Tomás Gestão e Marketing e idealizador do movimento Consultório Empresa, uma verdadeira comunidade de profissionais de saúde comprometidos em mudar definitivamente os resultados. Este é o podcast Consultório Empresa, um conteúdo cheio de reflexões, dicas, provocações e insights sobre o mundo empresarial voltado a profissionais de saúde e gestores de clínicas, com o objetivo de ampliar seu repertório de ideias práticas de gestão e de marketing. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. E aqui vamos nós a mais um episódio. Fala, meu amigo profissional da saúde. Que legal que a gente está aqui em mais uma semana, podendo começar muito bem. Eu quero dizer que eu estou bastante feliz, eu tenho comentado sempre aqui essas coisas, os motivos, as minhas alegrias, da minha gratidão. E dessa semana eu quero comentar que o nosso desafio 5x6 está indo muito bem, tem muita gente inscrito e eu tenho certeza que isso vai ser muito bom para todo mundo que está se inscrevendo, que está confiando nesse processo. Durante 5 semanas, de segunda a sábado, 6 dias por semana, portanto 30 dias, um desafio por dia, uma tarefa por dia, para a gente testar, para você ver que você sabe sim fazer gestão. É possível sim, você tem medo, você tem vergonha, você tem dificuldade em colocar em prática, você já sabe o que tem que fazer, você já estudou, já aprendeu, já leu sobre gestão, mas tem dificuldade em colocar em prática? Então esse desafio é para você. Se você está ouvindo o nosso podcast aqui em tempo real, ainda talvez dê tempo de você fazer sua inscrição. Até dia 18 de setembro é o último dia para inscrição, que vai começar no dia 29. Estou muito feliz com isso, com todo mundo que já se inscreveu. Se é seu caso, obrigado pela confiança e a gente vai junto nessa jornada que tenho certeza vai ser muito bom. Mas vamos lá, vamos falar então desse assunto de hoje, que é o medo de vender, medo do preço, medo de falar de dinheiro. Isso afeta muita gente, né? É como se algo acontecesse que a gente tem dificuldade em falar de números, a gente tem dificuldade em falar valor próprio, como se isso fosse ruim. Eu costumo dizer que acho que a água da faculdade faz isso com a gente, não é possível, porque a imensa maioria dos profissionais de saúde tem esta dificuldade, essa mesma dificuldade. Eu ouço isso com muita frequência, profissionais que são bons e não sabem vender. Aí o que ele faz para compensar isso? Né? Ele vai lá e faz outro curso, e aí ele não consegue vender, que ele faz outro curso. É mais ou menos o que eu fazer um bolo e aí acaba a farinha, né? Aí acaba a farinha, o que eu faço? Eu coloco mais ovos. É isso? Vai ficar bom o bolo? Não. Ou então, acabou a farinha, o que eu faço? Aí eu coloco mais fermento? Vai resolver? Não. Eu coloco mais leite? É isso? Vai resolver? Não. Cada ingrediente é necessário. Então, para você ser bem-sucedido no consultório, para você ser um profissional bem-sucedido, você tem uma quantidade, uma dose importante e contínua de aprendizado clínico. Mas você também precisa dos outros elementos que são o lado empresarial da coisa, porque o seu consultório é uma empresa. Você já sabe disso e é por isso que você é ouvinte aqui do nosso podcast Consultório Empresa, certo? Então, sendo assim, vamos lá, vamos começar a destravar um pouquinho essas coisas aí. A primeira coisa que eu quero comentar com você, então a primeira dica é que ouvir não é normal. Ouvir não é normal. Ou seja, você vai ouvir sim de todos os clientes, então você vai fazer uma proposta de venda. Olha, eu vou vender essa caneta e essa caneta aqui, marca texto, vou cobrar tanto, então todo mundo que oferecer vai comprar? Não.
Você acha que todo mundo que oferece tratamentos, sejam eles odontológicos, seja cirurgia estética, plástica, não importa, todo mundo 100% aceita a proposta de tratamento, seja ela uma proposta comercial ou não? Que às vezes a proposta não é comercial porque ela está coberta de alguma maneira, mas é uma proposta conceitual. Mas todo mundo aceita? Não, criatura, não é assim que funciona. A taxa de conversão de oportunidades, ou taxa de conversão de orçamentos, não é de 100%. Praticamente isso não existe. Então, os melhores vendedores na área da saúde, vamos chamar assim, conseguem ter talvez 85%, 90% de taxa de conversão. Claro, você eventualmente consegue em alguns momentos, em algumas situações, conseguir chegar perto de 100%. Mas vamos dizer que o que é normal? O normal é você ter alguns nãos. Então, vamos começar com isso? Você tem medo da rejeição, você tem medo de que a pessoa vai falar não, de alguma maneira. Ela vai, mas e se ela falar não, eu vou ficar sem graça. Então, a primeira coisa, você vai ouvir não? Sim, vai, normal. Eu também ouço, normal. Plínio, quanto custa a consultoria? Quanto que é um curso? Quanto que é não sei o quê? Então não, né? Sabe quanto custa o desafio? R$97. Agora mudou para 127. R$127. R$127, gente. Aqui em São Paulo é uma pizza e um refrigerante, né? E aí tem gente que fala, aí entrou lá na página e viu esse preço, então acho que é caro. Então, essa pessoa não está merecendo crescer, porque ela não acha que isso é relevante para ela, entende? Aquela pessoa que pega e vai comprar um livro que é importante para a sua carreira, um livro técnico, um atlas de facetas laminadas para um dentista. Aquela pessoa vê aquele livro, fala, opa, nossa, esse livro aqui vai me ajudar finalmente a fazer esse procedimento, mas é super importante para mim. Olha, é passo a passo, o livro é fantástico. Quanto custa o livro? R$400. Não vou comprar. Criatura, na primeira vez que você vender isso, no primeiro procedimento você já pagou um investimento. Mas as pessoas têm dificuldade, né? Então eu fiz esse parênteses aqui só para alertar o quão relevante esse assunto aí. Mas então, primeiro ponto. Sim, é verdade, você vai ouvir não. E daí? Tá tudo certo, cara. Tá tudo certo. Ouviu não? É normal. Vida que segue, tá bom? Então a primeira coisa é destrava, porque você vai ouvir não mesmo e isso não é problema. Quando a gente ouve não, esse não é necessariamente para você. Não é porque a pessoa não gostou de você. Até pode ser. Não gosto de médico de barba, não gosto de dentista careca, não gosto de pessoa grande. Não, tá bom, então tudo certo. Pode ser que seja por esse motivo. Pode, mas geralmente, vou te falar, geralmente o motivo não é pessoal. Sabe qual é o motivo? O motivo é porque às vezes ele achou o consultório sujo, às vezes ele não gostou da proposta, sua proposta ser uma cirurgia e ele tem medo. Às vezes pode ser porque o momento não é bom para ele, ou ele tinha uma expectativa de preço completamente diferente, por alguma razão. Ele estava só sondando, não é urgente para ele, o sentimento de urgência para ele, por aí vai. Tem um monte de motivos, eu já falei sobre isso em outros podcasts aqui, inclusive, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. Vamos lá então para o segundo ponto. O segundo ponto é um conceito que eu tenho trabalhado isso quando a gente dá aula do SOMAR, né, que é o nosso método de vendas. Eu falo isso e as pessoas às vezes me olham com uma cara assim, será? Vai por mim. Que é o seguinte, quando você entra numa venda, você tem que inverter mentalmente, você tem que inverter a situação. Ao invés de você oferecer e o paciente tem que te escolher, você vai fazer diferente. Você vai falar assim, será que eu quero esse cliente? Não sei se eu quero, acho que eu não quero ele. Então, você é que vai ver se quer o cliente ou não. Entendeu? O cliente é que vai ter que ter mentalmente para você, ok? O cliente é que tem que ter o privilégio de você falar, pois não, vou te atender. Entende qual é um gatilhozinho mental aqui para você? Se você fica na relação que você vai ter com o cliente, meio que desesperado se ele vai te aceitar ou não, gera um pouco daquele primeiro item de que dá o medo do não. Quando você vai para uma relação de uma negociação, de uma apresentação, de uma proposta de tratamento, consciente ou com a ciência, com a visão, com a pretensão de que você que vai saber se você quer ou não, então, será que ele vai ter o privilégio de ser tratado por você? Claro que isso é sutil, você não vai falar nunca um negócio desse. Eu só estou falando da mentalidade do vendedor. Isso vale para qualquer vendedor, para um vendedor de equipamento, vendedor de carro, vendedor de imóveis. Na verdade, o vendedor deveria pensar assim, será que eu quero esse cliente? Quando esta força interna acontece dessa maneira,
O que inverte? Inverte o medo da rejeição, que é o primeiro item, tá bom? Então, a segunda dica que eu tenho para você é assim, vai com essa visão de que nem todo cliente é bom para você, nem todo cliente vai te fazer bem, nem todo cliente te ajuda, né? Tem cliente, cá entre nós, que é bom não ter. Tem cliente que é bom não ter. Aquele cliente que você olha na agenda e fala, nossa, fulano de tal vai ter consulta hoje, ai meu Deus do céu. Tem ou não tem? Tem. Então tem cliente que você até não quer ter. Então se esse cliente já está te rejeitando, fala, tá, era para não ser mesmo, tá tudo certo, e bola para frente. Fechado? Então esse é o segundo item que eu quero te dar como dica. Terceira dica desse assunto é treine diante do espelho. Quando eu falo treinar diante do espelho, parece muita gente fala, isso é papinha furadinha, né? Isso é bobeira. Não é não, cara. Não é não. Treinar diante do espelho é você saber argumentar, saber falar. Olha nos olhos de você mesmo, na hora que você for falar, e treina você falando do preço. Quanto custa esse negócio aqui? Esse tratamento? Esse tratamento aqui custa 15 mil reais. Treina a sua expressão de falar isso com extrema segurança, com extrema convicção. Sem ser arrogante, mas com convicção, com segurança, com valor. Você vale isso. Aliás, você vale muito mais. Esse é o sentimento que tem que ter. Essa é outra coisa que a gente ensina também no treinamento do Somar, é que você tem que entender que você vale muito mais que aquilo. Se você acha seu preço caro, significa que você acha que você não vale. Você não pagaria um tratamento com você naquele tanto. Entende? Se você não pagaria, se você acha que você não vale, como que você vai convencer a pessoa de que você vale? Se nem você acredita que você vale. Então, cara, o modelo mental tem que ser trabalhado aí, tá certo? Então, treina diante do espelho você falando isso com segurança, para você ter convicção de que você vale muito mais, ok? Então, isso é uma dica importante também ali. Outra dica fundamental, olha como isso aqui é importante, tenha consciência do seu custo. Como assim? Quanto mais você toma consciência de quanto você custa, você anota seus custos fixos, seus custos variáveis, quanto você custa para viver, você tem tudo isso anotado, e eu acho que você já entendeu isso. Se não entendeu, tem uma tonelada de podcasts, de episódio aqui deste programa nosso aqui do Consultório Empresa para você ouvir e aprender sobre isso. Mas o que eu estou dizendo, quando você anota seus custos, quando você tem consciência de quanto custa uma hora com você, você tem consciência de quanto custa uma hora com você não dá desconto. Você não fica com medo do seu preço. Porque você sabe que se você estiver cobrando menos do que aquilo, ou se aquele dinheiro não entrar, você vai ter um problema. Você vai ter problema em pagar suas contas. Então, tomar consciência do seu custo hora, tomar consciência do valor mínimo por hora que você precisa cobrar para pagar seus custos fixos e variáveis e ainda te dar um retorno que você possa tirar aquele lucro, aquele resultado, ainda possa tirar para você e que você possa viver dignamente, tomar consciência disso é transformador. Você precisa saber disso. Então faz as suas continhas, toma consciência de quanto você custa, porque somente assim você vai começar a perder este medo de falar, cara, eu preciso cobrar isso. Mas isso eu te pago metade disso, um desconto de 50%. Tem gente que vai aceitando. Por quê? Porque ele está vendo aquele dinheirinho que é importante para ele. E não, aquilo lá vai dar um prejuízo muito grande, era melhor não ter feito. Ok? Então, presta atenção nisso, toma consciência dos seus custos, saiba com clareza quanto você custa e qual o valor mínimo que você precisa cobrar por hora para entrar em qualquer negociação. Ok? Bom, outro item, o quinto item então a quinta dica que eu quero te passar aqui é aumente o seu sonho. Como assim, Plínio? Se você tem um sonho, qual é o seu sonho? Qual é o seu objetivo? Você quer virar o quê? Ou quer alcançar o quê? Ou quer construir o quê? Quer comprar o quê? Quer viajar para onde? Então, qual é o meu sonho? Meu sonho é fazer com que essa clínica tenha 5 salas e a gente tenha tal proporção e faça tal coisa. Ou não, meu sonho é pessoal e é viajar para o Egito e para a Grécia durante 30 dias seguidos e levar toda a família. Não, meu sonho é morar numa casa assim, e ter 1 milhão no banco para trabalhar só por prazer, não importa. Mas tenha um sonho mais ousado, um sonho maior. Por quê? Quando você tem um sonho maior e entende o quanto que você precisa contribuir mensalmente ou diariamente, ou como você quiser, para que aquele seu sonho seja alcançado dali a 2, 3, 5 anos, por exemplo. Então eu vou alcançar esse sonho aqui em 5 anos.
O que você precisa fazer e ter, construir, guardar por ano, por mês, por semana, por dia. Então você já tem aquela meta específica. Quando você tem um sonho e você, sabe, comprou o sonho de verdade, você fala, é isso que eu estou fazendo, é isso que eu vou construir, é isso que eu vou realizar, você sabe que aquela negociação, que aquele pedaço da negociação é essencial para o seu sonho, que você não pode abrir mão. E aí você começa então também a ter um pouco mais de coragem, um pouco mais de convicção na hora de falar do seu preço, na hora de cobrar, e você sabe que isso é importante. Ok? Sexto e último item, sexta e última dica dessa nossa lista de hoje é: lembre-se que você é empresário e é organizado. Aí fala, então, eu até sei que eu sou empresário, mas organizado nem tanto. Então, começa a falar isso todo dia para você de manhã. Eu sou empresário, sou organizado e sei ganhar dinheiro, sei vender. Fala isso para você. Estou falando sério. Repete isso para você. Eu sou organizado, eu sou organizado. Se eu sou organizado, eu tenho tudo certinho. Não vou falar só para a pessoa, preço, depois a gente vê, é organização? Não, é uma tremenda desorganização. Então você vai fazer isso? Não, não vai. Por quê? Porque eu sou organizado. Então quem é organizado não vai deixar, qual preço eu combinei? Nem sei, nem combinei nada, eu só estou fazendo. E se ele não pagar, aí eu não sei, né? O que eu vou fazer? Cara, não, né? Não. Você é empresário? Você sabe que o seu consultório é uma empresa? Sei. Sabe que toda empresa, mesmo sem fins lucrativos, precisam dar lucro, porque é através do lucro que você vai sobreviver e que a empresa vai se perpetuar e que vai atender mais pessoas. Sabe disso? Sei. Então, você sabe que você precisa ser organizado para isso? Você precisa ter planilha, você precisa ter números, você precisa ter uma base mínima de organização? Sabe. Você sabe que isso tem a ver com vendas? Sei. Então, começa a fazer. Então, tomar consciência de que eu sou organizado, e isso significa que eu vou apresentar um preço para a pessoa e ele não vai sair com um negócio etéreo, mais ou menos. Vai saber exatamente o que nós vamos combinar aqui qual o valor, em quantas parcelas, como é que vai ser isso, e tudo bem. Então, negocia com a pessoa, faz um ajuste com relação a isso, tá bom? E agora uma dica bônus, um over delivery para você, uma dica bônus. A dica bônus é a seguinte, a minha sétima dica para você é bônus, né? Essa, hein? Só vai saber quem ficou até agora, quem ficou até esse momento, né? Quem viu só o título ali, nem sabe que tem. A dica bônus é quando você for negociar, usa um modelo chamado Se Então. Se Então é um modelo de negociação que eu utilizo muito, que é a toda concessão de alguma coisa, você pega algo em troca. Moleza, ok? A pessoa fala, então você dá um desconto de 5%? Então, antes de você falar dou um desconto, se você falar dou um desconto de 5%, de 10%, de 15%, 20%, não importa. Quando você fala dou um desconto, você está apenas concedendo, ou seja, fazendo uma concessão. O que você vai aprender a partir de hoje? Olha como é fácil. Que a toda concessão, né? Ou seja, toda vez que a pessoa pedir alguma coisa, se ela pede aquilo, então você pede algo em troca. Então, por exemplo, o senhor pode me dar 10% de desconto? Aí você fala, eu vou ver, tá? Olha, até posso, desde que você tenha que vir aqui sempre de quarta-feira, que é um dia que é mais mirrado para mim aqui, um dia que não é legal, ou tal horário, estou dando um exemplo aqui qualquer, entendeu? Sempre com uma condicionante. Mas o senhor pode parcelar em 5? Posso, desde que seja no cartão, entendeu? Então, vai ter concessão? Sim, desde que, para que faça sentido aquela negociação, porque você é o empresário, você tem segurança, você sabe quanto custa um boleto, você sabe quanto custa o cartão, você sabe quanto custa as coisas. Então, você vai tomando consciência dessas medidas e, por causa disso, você consegue fazer melhores negociações. Então, essa dica bônus do Se Então ajuda muito também a gente ficar mais confiante. Captou? É isso aí, empresário. Espero que essas dicas de hoje tenham te ajudado. Você tem que colocar em prática isso. Se você é daquelas pessoas que tem medo de vender, que tem vergonha do próprio preço, você precisa trabalhar isso em você. Então, começa a praticar essas dicas de hoje, essas 7 dicas, na verdade, né? Não são nem 6. Coloque em prática isso, medita sobre isso, que eu tenho certeza que vai fazer diferença.
Se gostou, manda para seus amigos. Você certamente, cá entre nós, certamente você tem vários amigos que precisam saber disso, porque são ruins de vendas, porque travam, e você sabe que são pessoas maravilhosas tecnicamente. Então, manda para esses amigos. Curte você também, se inscreve no nosso canal do YouTube, entra no nosso grupo lá no Telegram chamado Consultório Empresa. Cara, tá ficando bem legal aquele grupo, tá crescendo. Então, participa com a gente, interage, me manda a sua pergunta. Cara, pergunta e comentários em áudio são muito legais, eu gosto bastante. Manda sugestão de tema pra gente também. Tudo isso, a sua participação me ajuda, me engrandece. Então, faz seu comentário, me dá seu feedback. Fazer feedback, dar o feedback para alguém é ajudar essa pessoa a crescer. Tá bom? Fica no aguardo então dessa sua participação com a gente aqui. Um forte abraço, empreendedor, e até semana que vem. Valeu!